E eu já falei algumas vezes aqui sobre marketing digital, eu já falei sobre como levar a carreira sem deixar a família de lado. E hoje eu quero falar sobre um assunto que é fundamental, é um grande segredo de quem gera bons negócios. Na verdade não é tão segredo assim. Acontece que muitas pessoas nascem com esse hábito, com esse dom, e outras pessoas acabam não desenvolvendo tanto, que é a habilidade do networking. Depois que eu aprendi a trabalhar com networking, a usar networking, eu consegui mais consistência na geração de negócios, eu consegui um pouco mais de escala nos meus negócios. E eu quero passar para vocês algumas dicas de como desenvolver essa habilidade e de como fazer as pessoas se interessarem pelo seu negócio e pelo que você está buscando. Então eu vou citar alguns pontos aqui para vocês da minha experiência, porque aqui, como eu sempre falo, é vida real, é experiência, é o que eu passo, o que eu passei, e quero compartilhar com vocês as coisas que funcionam comigo, tá certo? Então, queria deixar claro que tudo isso aqui que eu vou contar para vocês realmente são técnicas que eu estudei, que eu conheci, que eu li em livros e que eu aprimorei ao longo dessa minha jornada de empreendedor. E espero que essas técnicas sejam úteis para vocês, porque eu as uso diariamente e elas me trazem bons frutos, bom retorno. A primeira questão, quando você quer desenvolver a sua habilidade de networking, você precisa se tornar interessante para as outras pessoas. E como você se torna interessante para as outras pessoas? Não falando de si. Não falando de si, deixando a outra pessoa falar dela. A grande sacada aqui é você, logo nos primeiros segundos de conversa com uma pessoa desconhecida, fazer algumas perguntas que a gente chama de perguntas poderosas, algumas perguntas abertas para que a pessoa se sinta à vontade de contar um pouco mais sobre sua vida e seus negócios. As pessoas amam falar delas mesmas. Basta a gente ver como é o Instagram, onde as pessoas adoram inflar seu ego. E no mundo dos negócios a gente precisa captar essa essência, entender quando as pessoas gostam de falar de si, que é a maioria dos casos. Então, a primeira dica é: faça perguntas. Faça perguntas sobre a vida da pessoa de uma maneira que não seja invasiva, mas perguntas abertas que deixem a pessoa se soltar. Segundo, ao fazer essas perguntas, deixe a pessoa falar. Não interrompa ela querendo complementar ou contar algum caso, ou contar alguma situação que você vivenciou em cima daquilo que ela te contou. Deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa falar, presta atenção, demonstre verdadeiro interesse ao prestar atenção. E essa é a terceira sacada. Então a primeira, faça perguntas. A segunda, deixe a pessoa falar. A terceira, demonstre real interesse pelo assunto e por aquilo que essa pessoa está falando. Tá? Então esses são os 3 primeiros pontos. Porque não adianta você soltar lá algumas perguntas, a pessoa começa a falar e você finge que está prestando atenção, finge que está ouvindo. É importante que você sorria com os olhos, certo? Sorria com os olhos, demonstre real interesse pelo que essa pessoa está falando. Feito isso, você vai ter cativado e vai ter tomado a atenção dessa pessoa. O quarto passo é, beleza, você chamou atenção, você despertou um interesse nessa pessoa por você, você começou a fazer ela gostar de você, porque você está dando espaço para ela falar e você está demonstrando real interesse sobre o que ela está falando. Chegou o momento de você pedir, certo? Você já começou, você já cativou essa pessoa, você já tem uma certa intimidade nesse papo rápido, você já conhece sobre essa pessoa, então você cativou, tá? Então peça para ela o que você quer de forma genuína. Se você está numa rodada de negócios, se você está num bolso empresarial, se você está numa convenção, se você
enfim, se você está num ambiente propício para a geração de negócios, a pessoa vai entender que você está buscando referências, você está buscando novos contatos, e essa pessoa pode te ajudar. Então você tomou o interesse dela, você deixou ela falar, você conhece sobre essa pessoa um pouco, e você pode tomar a liberdade de pedir o que você está buscando, de pedir uma referência. Aí você conta um pouquinho do seu negócio, de forma rápida. Eu já fiz isso, já conquistei aquilo, estou buscando esse outro, certo? Próximo passo, lembre dessa pessoa. Lembre dessa pessoa e chame ela para um café, chame ela para um almoço. E se você não conseguiu essas referências nesse primeiro momento, afinal, networking é a construção de quase que um namoro, né? Ninguém chega também com o pé no peito. Às vezes, no momento propício que você tem ali numa reunião de negócios, você já pede essa referência, como eu indiquei para vocês, mas às vezes isso não rola, não acontece. A pessoa ela não se sentiu confiante ainda o suficiente para te passar. Então, tenha o hábito de sair do escritório e fazer cafés e almoços de negócios. Convide essa pessoa para dar um próximo passo nessa jornada. E como você fez as perguntas inteligentes, você deixou ela falar sobre o seu negócio, sobre sua vida, vá preparado, busque estudar um pouco mais dessa pessoa, se você quer fazer negócios com ela, ou se você tem interesse na carteira de relacionamento dessas pessoas, use o LinkedIn, o Facebook, o Instagram, para saber um pouco mais sobre o que essa pessoa gosta. E nesse almoço de negócios, nesse bate-papo, nesse café mais descontraído, nesse chopp, que você vai chamar essa pessoa para dar mais um passo nesse relacionamento empresarial, fale sobre os assuntos que interessam aquela pessoa. Novamente, esqueça de falar de você mesmo. Fale sobre os assuntos que interessam aquela pessoa. Ela vai te dar mais atenção. Ela vai te dar mais possibilidades de você gerar negócio com ela ou com sua carteira de clientes. Então, resumindo em poucos minutos, a gente está com 7 minutos aqui de material, fazer network é prática. E se você aplica esses passos simples que eu coloquei para você, você já dá uma grande alavancada nesse caminho de conhecer pessoas e de desenvolver a habilidade de um networker profissional. E acreditem, quanto mais pessoas você conhece, quanto mais pessoas você expõe sua marca e sua marca pessoal, que é o tete-a-tete, que é esse bate-papo, que é essa conversa, mais possibilidade de negócios você consegue. Parece básico, parece óbvio, mas o óbvio é invisível aos olhos. E se você fica o dia todo sentado no escritório esperando cair negócios do céu, se você não faz isso, você lamentavelmente não vai conseguir expandir os seus negócios. E desde que eu comecei a praticar networking profissional, eu me envolvi com associação comercial, eu me envolvi com um sindicato, eu me envolvi com o clube de futebol da minha cidade, eu participei da diretoria, porque a diretoria era composta de vários empresários. Então eu dei uma forma, consegui contatos e entrei na diretoria em 2015, onde eu consegui multiplicar a minha carteira de contatos entre empresários influentes. Então, nessa época, quando eu comecei a empreender, onde minha carteira de relacionamento era muito pequena, eu via mais de 2, 3 pessoas aglomeradas conversando, eu entrava no meio para saber o que estava rolando ali e ouvir essas pessoas. Então, um bom networker, primeiro, ele é um bom ouvinte e ele se interessa pelo aquilo que ele está ouvindo. No segundo momento, ele é um bom pesquisador. Se ele tem interesse naquela pessoa, ele vai lá e pesquisa sobre o business dessa pessoa e sobre aquela pessoa, os interesses particulares daquela pessoa. E essa sacada pode ser usada já numa reunião de prospecção também. Uma reunião de prospecção, numa primeira abordagem como quebra-gelo, você deixar a pessoa falar e na sequência falar sobre o que aquela pessoa tem de interesse. E por último, a dica: participe de um grupo de networking profissional. Isso, além de te abrir a carteira de relacionamento, abrir tua carteira de contatos, vai fazer com que a prática te leve a outros níveis na realização de networking. Eu participo e sou diretor consultor do BNI. O BNI é um grupo profissional de geração de networking e referências, é o maior grupo
desse segmento no planeta. Ele está presente em mais de 70 países, tem membros aqui no Brasil, centenas de milhares de membros aqui no Brasil. Aqui na minha cidade, em Ponta Grossa, é o primeiro grupo, mas em Curitiba, né, eu participo de alguns grupos, são 7 grupos. São Paulo tem vários grupos, em Belo Horizonte é muito forte. Então busque ambientes propícios para a geração do networking, porque você vai aprender com as pessoas que já estão ali há mais tempo praticando isso, e você vai abrir canais de negócios que você jamais teria se não participasse de uma rede como essa. Então a grande dica de hoje é: pratique e desenvolva networking profissional. Seja você um profissional autônomo, seja você um microempreendedor, seja você um empresário estabelecido, criar laços e gerar relacionamentos duradouros sempre é bom para os negócios, porque a partir do momento que você tem uma pessoa que conhece do seu negócio, que se interessa por você, sempre que ela sacar uma oportunidade para o seu negócio, ela vai te referenciar. Tá certo? Então, esse é um dos grandes segredos do mundo corporativo, a prática de networking profissional. Fechou? Ficamos por aqui hoje. Conteúdo aí de 12 minutos. E nos vemos no próximo vídeo do Desafio 540. Se curtiu, dá um like, inscreve no canal ou recomenda esse podcast para o seu amigo que precisa desenvolver suas habilidades como networking ou está vivendo um momento empresarial onde ele precisa buscar novos clientes, encontrar novos parceiros. Fechou? Um abraço e até a próxima.